4 a gente vai fazer um gancho aqui para falar exatamente sobre Donald Trump. O agora presidente deve colocar em prática o que prometeu durante a campanha. Os impactos são previstos na economia, na diplomacia, nas relações com a indústria. Vamos tentar esmiuçar essa questão, analisando sobre o foco, sobre o viés aqui para o Ceará. Economista Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais, para contar para a gente com detalhes qual é a expectativa do governo Trump em relação ao Brasil, à Latinoamérica e também a vida aqui do cearense. Bom dia para você, Igor. Bom dia, Nonato. É um prazer estar aqui. Bom, Nonato, primeiro, antes de mais nada, é importante a gente entender que o governo Trump ele pode sim estar operando medidas que a gente pode ver do ponto de vista como polêmicas, mas ele está executando, pelo menos nesse primeiro dia, né, que foram quase 100 ordens executivas, o que foi colocado em campanha. Ele não mentiu em relação a isso. Se tem medidas que são extremamente conservadoras em alguns pontos, ou até consideradas radicais, como a questão do petróleo, a população americana decidiu isso. Então não vai ser um burocrata, não vai ser um tribunal que vai impedir isso. Isso é uma diferença muito grande quando a gente olha a democracia americana da maneira como ela opera. Agora, o que a gente pode entender do ponto de vista econômico e o que muda, né? Ele desregulamentou diversas visões de proteção verde e de transferência energética, né? Ou seja, isso impacta radicalmente a produção de petróleo, que vai aumentar radicalmente no mundo, petróleo e gás. Mais de 6 milhões de metros quadrados de terreno federal serão disponíveis agora para a questão das grandes petroleiras. Isso vai causar um impacto baixando o custo de gás e petróleo que foi defendido na campanha americana. A transição verde nos Estados Unidos e na Europa foi inicialmente, Nonato, cara, e isso pegou muito o custo de vida das pessoas. E o que isso impacta no Ceará? Isso impacta que os projetos de hidrogênio verde que estão sendo colocados aqui ficam mais difíceis de saírem do papel ou de se tornarem realidade, porque o custo do hidrogênio verde vai ficando cada vez mais caro e mais distante. Então há uma necessidade de entender se depois do governo Trump, se de fato esses projetos que estão na casa de bilhões, ainda no papel, a grande maioria, se não vão ficar apenas no papel. A gente olha que na Europa já existe vários projetos que foram desistidos, porque não vai mais valer a pena produzir o hidrogênio verde com essa nova política do governo Trump. Ao mesmo tempo, ele vai começar as tarifas a partir de 1º de fevereiro, inicialmente com o México, com 15%, e nós exportamos calçados, exportamos principalmente aço de São Gonçalo do Amarante para os Estados Unidos. Aço, ferro, minérios, são vistos como estruturais para o governo americano. Então, a gente pode ter uma diminuição das nossas exportações porque a competitividade desses produtos vai diminuir, tendo em vista que os Estados Unidos vão fazer tarifas que vão impactar esse setor também. Então, é para entender um pouco que não vai ficar muito simples isso. Agora, interessante que Trump falou que o Brasil precisa dos Estados Unidos, mas a realidade é que a indústria americana também depende da brasileira, né? Olha, Donato, a gente tem uma relação diferente da China e dos Estados Unidos quando a gente olha o Brasil e principalmente o Ceará, né? Os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial quando a gente olha do Ceará, mas o Brasil é a China. Quando a gente pega números de exportação, o Brasil, para os Estados Unidos, as exportações brasileiras para lá não passam de 2%. Então, a gente tem uma relevância muito pequena para o mercado norte-americano quando a gente está falando de exportação. Agora, a gente importa deles uma quantidade muito grande de produtos, né? O que mais é forte para os americanos quando a gente pensa dentro do Ceará, do Brasil, é o investimento direto estrangeiro. Os americanos são os maiores investidores em plantas e novos negócios para o Brasil. E, obviamente, para eles isso é muito importante. Então, acho que o presidente Trump também faz isso como uma espécie de, eu não diria ameaça, mas uma espécie de jogo em relação a isso. Mas, claro, aquele momento, Nonato, ele quis fazer uma crítica à possibilidade dos BRICS com o Brasil quererem sair do uso do dólar, o que é basicamente impossível, porque o dólar não é
convenção de governo, é uma convenção internacional. As pessoas usam e guardam dólar porque os Estados Unidos nunca deu calote em ninguém. Então, esse é um ponto que talvez o presidente Trump coloque como principal. Agora, tirando isso, tem pontos que são, para mim, acho que fundamentais. Né? A gente está vendo aqui uma explosão, Nonato, das facções criminosas, que podem serem comparadas nos Estados Unidos com os cartéis de drogas. Trump assinou uma ordem executiva equiparando as facções criminosas com grupos terroristas, o que dá para todas as forças de segurança americanas um poder maior de combate. Então, ele também está vendo que existe uma situação emergencial dentro do país. Então, apesar de serem controversas, existem sim situações que têm sentido do ponto de vista do seu primeiro dia de mandato. Acho que para nós, para o Ceará e para o governo, é entender como essas relações comerciais vão se alterar e como é que a gente pode responder a isso. Apesar de existirem diversas críticas, a realidade é o que é hoje. E a gente precisa entender como se adaptar para a realidade para que a gente não tenha prejuízos econômicos e diplomáticos, que principalmente a gente possa ter novas oportunidades de negócio. Eu acho que esse é o ponto principal e pragmático que o Brasil e o Ceará tem que ter. Então, só aproveitando essa questão, né, o senhor falando sobre isso, então a gente não pode esperar um discurso mais ameno do agora presidente, né? Agora que ele deixou de ser candidato, mesmo como presidente eleito, ele ainda mantinha um discurso mais agressivo, digamos assim, então deve-se manter esse discurso também aí durante o mandato. Esse discurso agressivo vai continuar, é a maneira dele de negociação. Quando ele fala de Panamá, Canadá, Groenlândia, ele não quer tomar isso à força, ele não vai fazer isso. Mas ele quer renegociar preços, ele quer renegociar os navios vão passar no Panamá, ele quer renegociar a probabilidade de uma independência na Groenlândia, para que ele tenha bases americanas próximo ao Ártico, que é uma zona estratégica para a China, para a Rússia e para os Estados Unidos. Então, tudo isso está fazendo parte de uma nova estratégia global. A América Latina vai ser instada, inclusive o Brasil, para pressionar ditaduras como Cuba e Venezuela. O secretário de Estado Marco Rubio, que entende profundamente disso, vai sim avançar no Brasil com esse tipo de pressão. E o que talvez seja o maior ponto de encontro vão ser a regulação das redes sociais, que agora estão extremamente alinhadas com o governo de Donald Trump. E isso vai de encontro a legislações tanto do Brasil quanto da União Europeia. Eu acho que esse vai ser um ponto de debate corriqueiro ao longo desse ano. Só para finalizar, para reforçar, o senhor falou da questão dos preços, né? Puxando mais para a ponta mesmo, para o consumidor final, também esperar encarecimento dos produtos beneficiados, principalmente, né, dos produtos dos Estados Unidos. Olha, Yuri, a tendência é que o dólar se valorize, que os investidores, de uma certa maneira, entendam que as empresas americanas vão lucrar muito com as desregulamentações do governo Trump. Então, o que acontece? Dólar entrando nos Estados Unidos, a desvalorização do real, e desvalorização do real significa produtos importados mais caros e mais inflação. Então, eu acho que isso aí já está contratado. Talvez o Brasil precise fazer o dever de casa, que é resolver as contas públicas internas, para tentar diminuir esse efeito. Mas, de fato, a gente vai ver um dólar mais caro daqui para eu gostaria de saber de você qual a análise que você faz em relação à questão imigratória, que foi um ponto ressaltado por ele, ainda ontem também. Ele disse que vai realmente fechar o sul dos Estados Unidos. O que é que se espera? Olha, Nonato, a gente sabe que tem muitos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, inclusive cearenses. E quem estiver pensando em ir para lá, eu não recomendaria se você não for de uma maneira legal. Trump vai usar decretos emergenciais para realmente pegar essas pessoas e deportá-las para fora dos Estados Unidos. Ele vai fazer cumprir uma lei. Pode ser cruel, muitas famílias vão para lá. Você tem pessoas que estão ilegais há anos, mas já estão integradas dentro da sociedade. Mas não vai haver um sistema de integração. Ele, de fato, vai avançar com isso, porque ele acredita que parte da violência que assola parte dos Estados Unidos e que é uma crescente, vem da imigração ilegal com contrabando de pessoas, drogas e até mesmo o avanço dos cartéis. E isso é uma maneira de tentar revidar. E eu acho que isso vai ocorrer. Eu não acho que nenhuma das promessas dele vai ser da boca para fora. Eu acho que a grande maioria da população quer ver isso.
Há uma legalidade, há um debate, isso vai terminar na Suprema Corte Americana, porque deportação é um processo jurídico, mas vai impactar o mundo inteiro, inclusive os brasileiros. O ponto de vista econômico, talvez pode ser o que mais vai prejudicar a economia americana, Nonato, porque mais do que as tarifas, grande parte dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos fazem tarefas que os americanos não querem fazer e que isso movimenta a economia americana. Então, talvez isso tenha um impacto interno também considerável negativo. Mas é uma promessa de campanha que, no meu ponto de vista, Trump vai cumprir. Ok, obrigado a você por essa análise concernente ao governo Trump. O economista, doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, a quem a gente agradece a participação. Obrigado. Eu que agradeço, Donato, a todos.